Tudo bom? Boa tarde. Vamos bater mais um papo sobre mais um pilarzinho sobre o crescimento do ser humano. Vamos conversar sobre o fator social e um outro pilar, o fator do voluntariado. Se conectam, mas são distintos. Vamos lá. Como você se insere em relação à sua inserção social, tanto como relacionamento com o próximo e como no fator econômico? Como você se encontra? E nesse contexto o que você faz pelo próximo? Como que você desenvolve essa relação com um próximo dessa mesma sociedade? Bem, ao mesmo tempo vou te perguntar, qual o nível de conhecimento que você tem e onde você quer chegar? Então, quando a gente está se encontrando numa situação e que vai percebendo cada vez mais a importância do conhecimento para que ele te ajude a você ter renda, né? Essa busca, essa troca de informações, essa percepção do que está por fora, do que te cerca, ela tem que ser sempre desenvolvida para que você possa, de alguma forma, traçar caminhos, adquirir conhecimentos desse caminho que você traçou e, a partir daí, você tentar desenvolver alguma coisa em que você possa ter lá, em algum momento, algum tipo de benefício financeiro que te sustente, você e ao próximo, você e a sua família, e que te agregue como uma forma de você se satisfazer, considerando que você vai se sentir útil para si e para o próximo. Pois bem, e aí eu vou reforçar e vou repetir a mesma pergunta. Ao mesmo tempo que você está nesse caminho, nessa jornada do conhecimento e do emprego dela para você se inserir dentro da sociedade, se inserir dentro de uma economia, se inserir dentro de uma relação de troca que seja benéfica para ambas as partes, como que está a sua percepção em relação ao próximo? Você ajuda alguém a também desenvolver? Você se voluntaria a ajudar alguém que está precisando de alguma ajuda? Você se voluntaria ao perceber de coração aberto que você pode dar pequenas peças, pequenas ferramentas para que alguém possa crescer? Você ajuda como se pode perceber oportunidades de negócio, de comércio? Alguém que queira? Você contribui para que alguém possa ser orientado a fazer determinados cursos para que ele possa estudar e seguir uma carreira através de concursos públicos? E sua inserção seja no âmbito municipal, estadual, federal? Então, as relações entre as pessoas, elas carecem de compartilhamento de informações e dados, de opiniões sinceras, né, fundamentadas, e que possam, de fato, ajudar alguém a crescer. Então, como é difícil muitas vezes estarmos conectados ou relacionados a alguém que esteja disposto a nos ajudar. Eu já passei por isso diversas vezes, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, essa dificuldade que nós temos das pessoas se interagirem de uma forma mais humana, mais construtiva, né, mais colaborativa, isso é, infelizmente, da natureza humana, em que a gente tem que procurar perceber a diferença entre as pessoas que nos cercam, para que nós possamos lidar com cada contexto da melhor forma. Então, a dificuldade que nós temos em tentar sempre crescer, né, é muito, muito limitante, às vezes até decepcionante, porque a gente se sente como se tivesse largado, uma pessoa largada sem ter meios de poder perceber
e de tentar se conectar com algo que lhe acrescente como pessoa, que é algo que lhe acrescente como uma pessoa que quer se desenvolver. Por outro lado, nós temos também algumas pessoas que de algum modo já conseguiram algum tipo de ganho e elas podem estar por seu interesse ou por interesse circunstancial, externo, né, estagnado naquilo que faz. Então ele se satisfaz com o patamar que ele chegou e ele lá para e não faz absolutamente mais nada. Então, como já comentei outras vezes, imagine você uma pessoa que honrosamente ganha, por exemplo, um salário mínimo. Vou colocar aqui o valor arredondado de R$ 1.500. E ela se satisfaz com isso, com o seu transporte, com a sua ajuda de alimentação, às vezes com o plano de saúde. E a vida pode ser vivida sim nesse modelo, como em outros, com um valor 10 vezes maior, 15 mil. A grande questão é que a dificuldade que nós temos hoje na relação empregatícia e remuneratória é que a nossa economia, muitas vezes, ela nivela por baixo, pelo mínimo, né? E dificilmente ela tende a oferecer, apesar de muitas competências, algo que possa estabelecer um salário maior. É lógico que cada empresa tem a sua saúde, cada empresa, sua saúde, eu estou falando de saúde financeira, né, em capital de giro, em capacidade de receber recursos, e desses recursos ele pode logicamente se sustentar e manter a sua estrutura para poder fazer as suas entregas, sejam elas de serviço ou de material, ou seja lá qual for. Mas enfim, essa relação de valor recebido, né, da maioria dos, vou chamar de trabalhadores, por salário, ele limita, de certa forma, o crescimento. Então vamos usar novamente a referência de 1.500, em que a gente vai multiplicar por 10, né? 10 meses. Vamos colocar então 1.500 por mês vezes 10 vai dar 15 mil reais. Né? 15 mil reais em 10 meses, mais 2 meses, vamos colocar aí mais 1.500 mais 1.500, né? São 3 mil, com os 15 mil são 18. Então, uma pessoa com 1.500 reais por mês, ela resulta, sem falar em 13º, em aproximadamente 18 mil reais ano. Então, uma pessoa que vive com 18 mil reais ano, ela vai ter uma vida regrada, limitada a este valor, limitada a talvez algumas possibilidades que ela gostaria de ter, né? Utilizando o seu 13º e o seu valor de férias referente a que ele tem direito, né? De uma forma, logicamente dentro do seu padrão de vida, de uma forma mais, ela é mínima, necessária para uma pessoa se desenvolver. Tem pessoas que ganham menos do que isso, né? Quem vive de Bolsa Família, por exemplo, mas quem trabalha todo esse período ao longo da jornada semanal, mensal, anual, ela tem um ganho do qual ela vai viver sob esse modelo. E aí a sua vida passa a ser em cima desse modelo. Então, muitas vezes, nesse valor, ela não vai conseguir estabelecer um plano de saúde, ela vai ter que estar sempre conectada com a saúde pública, né, através do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e ela não consegue, muitas vezes, a não ser que ele tenha outras rendas de outras pessoas da família, mas ela não consegue, às vezes, se projetar numa sociedade, às vezes, melhor por dificuldades exatamente dessa função limitadora financeira. Como eu falei, nós temos a análise de um valor 10 vezes maior, que é um salário de 15 mil, que joga uma pessoa para um outro padrão de vida, logicamente, que vai para um valor de 180 mil reais ano. Né? Então, esse conjunto, eu estou colocando esses valores, 180 mil, 18 mil, por exemplo, ano,
É porque você, quando percebe a diferença de valores e todo mundo sabe fazer conta para quem trabalha e sabe o suor que é para receber o que ele merece, né, sabe que o quão importante é justamente, vou voltar ao início do que eu estava falando, é o desenvolvimento seu para que ele possa buscar novas oportunidades, novas melhorias de condições de vida, para que ele possa buscar um fator de crescimento maior. Então, existe hoje em dia tantas pessoas que são frustradas por muitas vezes até não ter emprego ou ter um subemprego, né? E tendo pessoas a sustentar, pessoas a manter, como tem pessoas nessa faixa salarial que eu estou dando como exemplo, ano, entre 18 e 180 mil, que você vai se conectando às condições que a vida vai permitir para que você possa crescer. Então, muitas vezes, a internet, por exemplo, pode te possibilitar o acesso ao conhecimento. Muitas vezes, a internet ela pode te possibilitar o acesso a trabalhos à distância, né? Em que você possa estar, através do computador, fazendo esse trabalho. Muitas vezes, ao andar pelas ruas, a gente vê diversas pessoas que estão ali, muitas vezes, sem emprego, né? Estão como pedinte, guardando carro, ou pedindo alguma coisa nos faróis, os sinais de trânsito, né? Os semáforos, e que muitas eu vejo com celular, com acesso à internet. Então, o acesso à internet, ele possibilita o acesso ao conhecimento. E aí entra a grande dificuldade em acessar o melhor conhecimento, a melhor informação. Então, entra o papel, então, do questão do voluntariado, que é justamente você passar informações verdadeiras em tantas mídias sociais que existem, tantos modelos, que possam possibilitar, possam ajudar as pessoas a que elas consigam ganhar outras opções. Sabemos, obviamente, que tem pessoas que até por diversos fatores nem querem crescer. Tem pessoas que às vezes, infelizmente, do meu ponto de vista, se limitam, algumas delas, né, repito, a apenas receber o Bolsa Família, né? Então, essa opção, né, para outras, ela é extremamente imprescindível. Ela é fundamental para que famílias possam se manter e se alimentar dignamente. Isso eu não estou discutindo esse fator. Como instrumento de política pública, né, o Bolsa Família é uma ferramenta espetacular de ajuda aos mais necessitados para se manter. Mas aí entra a questão que eu estava dizendo, e repito, é a questão do voluntariado, ou seja, até em que medida, né, nós podemos, cada um de nós, em cada um dos seus níveis, em diversas formas, ajudar ao próximo, ajudar para que ele possa crescer, ajudar para que ele possa se desenvolver e ter uma projeção diferenciada da sua experiência atual, da sua experiência anterior, aonde ele poderá ir, né? E aí ter a percepção, um olhar diferenciado daquilo que às vezes a pessoa ela tem de qualidades, né, a desenvolver, né? Às vezes ela está numa função meramente por ganho financeiro para se manter, enquanto muitas vezes nós podemos direcioná-las também, estimulá-las a estudar outros assuntos que são de de sua habilidade, de seu sonho, de seu conhecimento que ele não desenvolveu por uma questão às vezes financeira. Ele não teve a oportunidade de trabalhar o tema e buscar um ganho, uma possibilidade de desenvolver uma expertise que ele tenha um interesse, uma paixão, um amor de uma determinada tarefa, de uma determinada execução de uma habilidade, seja ela, por exemplo, o cantar, seja ela o tocar, seja ela o escrever. Então, tem tantas habilidades que às vezes nós temos, estão escondidas, estão embutidas, mas o prazer ele existe. Então, às vezes a pessoa ela precisa de uma outra para que lhe dê coragem para que ela vá nesse caminho, ainda que seja
de forma amadora, ainda que seja de forma não remunerada. Mas pelo menos associado ao ganho financeiro, ela pode desenvolver e, quem sabe, transportar isso de uma coisa não remunerada para algo remunerado. Bem, então o voluntariado ele é algo que permite você, de todas as formas, contribuir com alguém. Entra, então, a questão do tema dessa discussão, em que eu estou falando da questão social e da questão do voluntário, em que nós, como seres humanos, nós buscamos uma inserção social, ou seja, dentro da sociedade, a gente procurar estabelecer relações produtivas e amigáveis, né? De outro lado, temos o papel como ser humano, no meu ponto de vista, fundamental, que é de ajudar outras pessoas, de alguma forma, a crescerem, a se desenvolverem, às vezes até a se alimentarem, a ajudarem ela a se tratarem sobre algum aspecto, algum problema de saúde, orientá-las. Mas o aspecto do voluntariado é extremamente importante de um lado, como o aspecto da inclusão social é extremamente importante por outro. E aí entra a questão do fator das portas abertas, da busca do crescimento do homem em si. Por isso que o nosso trabalho, nós chamamos de umbigo, não umbigo no conceito egoísta, no conceito de olhar demasiadamente, né, em exagero para si. Não no conceito egoísta, muito pelo contrário, o nosso umbigo é um big ser humano. Né? Então, esse crescer do ser humano, que é exatamente, né, o um big ser humano. O desenvolvimento do ser humano ele é fundamental no nível próprio, de cada um crescer por si, né, buscar esse crescimento de todas as formas, de todos os pilares, como nós tentarmos ajudar o próximo. Fazer com que ele perceba aptidões, perceba habilidades e ele possa crescer financeiramente e de uma forma humana, de uma forma integrada à sociedade. Muitas vezes nós verificamos a não agregação de muitas pessoas. Elas não estão inseridas. São chamados, alguns deles, até de invisíveis. Né? São invisíveis à sociedade. Então, o papel do Estado, de um lado, e nós, como sociedade, fazendo parte desse conglomerado de pessoas, cada uma na busca das suas relações, mas ajudar o próximo. Né? Participar de grupos que estão trabalhando nisso, pensando nisso. Muitas vezes, pegar um papel no chão, o simples ato de levantar uma coisa que caiu no chão para alguém, é uma espontaneidade, é uma relação humana com o próximo, do qual se faz necessário e dá valor ao ser humano. Né? Tira o isolacionismo, o individualismo, né? O egoísmo, o egocentrismo de lado de muitos contextos que existem no nosso dia a dia, para estabelecer relações, repito, construtivas, relações de cordialidade, relações de respeito. Né? Toda cordialidade, todo respeito, todo, entre aspas, o amor ao próximo que a gente pode dar, a gente quer receber. Então, essa relação de construção como sociedade, como ser humano, ela é fundamental para que a gente possa, de fato, crescer como uma sociedade justa. Crescer como pessoa. E sem isso, nós somos apenas meros escravos do capital. Somos meros escravos do individualismo, do egocentrismo. Né? É o exagero, muitas vezes, do louvar ao que é belo, de louvar ao que tem dinheiro, de louvar a riqueza. Então, não estou dizendo que
possa existir nenhum desses fatores, absolutamente, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que nós temos que buscar sempre trazer uma sociedade para um equilíbrio de diversos contextos, ainda que diferentes, mas um equilíbrio menos danoso em qualquer extremo, certo? Então, quanto mais participativo, quanto mais contributivo formos com o próximo, a sociedade, em tese, poderá ser muito melhor. Né? A mesma pessoa do qual pode se sentir uma invisível, pode se sentir uma rejeitada pela sociedade, ela pode vir a se transformar naquele que poderá causar algum dano a você mesmo. Então, não significa que as pessoas que estejam nessas condições vão ser obrigatoriamente vão nesse caminho. Não necessariamente, porque nós temos pessoas de diversas classes sociais ou status social que fazem a mesma coisa. Muitas vezes é um desvio de conduta, um desvio de pensamento, um desvio de consciência, né, de diversos fatores que levam pessoas a fazer diversas coisas. Né? Não só com uma pessoa, mas muitas vezes com várias e às vezes até milhões de pessoas. Né? Então, como por exemplo, são os corruptos. Né? Então, enfim, não é o tema da conversa, mas enfim, o desvio do comportamento, o desvio de conduta de pessoas frente à sociedade, ela pode ser evitada a partir do momento que a gente o agrega à própria sociedade, o inclui na própria sociedade. Isso facilita para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, repito, mais equilibrada. E essa inserção ela é fundamental para que a gente de fato possa equilibrar, porque a relação de dominância, né, entre os dominantes e de dominados, ela tem que ser a mais, aspas, natural possível, né? Porque vão existir diferenças, porque quer queira, quer não, o Estado tem seus governantes e muitos governados, que são cidadãos, né? De outro lado, nós temos empresas que existem seus líderes, seus donos, seus proprietários, e tem as pessoas que trabalham para ela. Isso é natural. Né? Essa relação é natural. Agora, a construção de uma relação social, de uma relação de partes que seja construtiva, que seja fluida, que seja respeitosa, que seja justa, é a melhor coisa para qualquer sociedade. Quando as distorções elas começam a surgir, a se fortalecer, aí sim começam a ter os diversos problemas. Né? Então, a mudança dessa visão do olhar o umbigo como o egoísmo, como o egocentrismo, ela precisa se transformar exatamente no desenvolvimento do grande ser humano que eu tenho que fazer isso de minha parte e você pode fazer isso pela sua parte por todos que o cercam. Então, que nos cercam. Então, esse desenvolver, esse crescer é um trabalho conjunto de todos nós. Eu trabalho com isso sempre. Estamos aqui conversando sobre isso. Então, todo grão de areia colocado, né, nessa grande caminhada, né, esse passo dado, todo grão, toda coisinha, toda pecinha colocada, ela pode contribuir de alguma forma para o crescimento nosso e do próximo. E isso tem que ser uma mentalidade que tem que ser de todos nós. Guardado todas as suas proporções, as individualidades de cada um, mas tem que ser buscado por todos nós. Enxergamos muitas vezes que muitos não estão nem aí para isso. Muitas vezes, alguns realmente têm um trabalho egoísta ou egocêntrico exageradamente forte, né? Do qual, na verdade, poderíamos ser mais, repito, construtivos. Então, deixo aqui minha mensagem para você repensar e trabalhar com o próximo, aquele que lhe cerca, aquele que está próximo a você. É a coisa mais fácil do mundo é a gente se fechar em nós mesmos, naquilo que a gente conseguiu ao longo da vida, naquilo que a gente conseguiu alcançar como cidadão, alcançar como
inclusão social, alcançar como um valor orçamentário, financeiro, do qual você sobrevive, e aí você vira as costas para outras pessoas. Entendo que não, temos que realmente buscar o ajudar o próximo ou contribuir de alguma forma para o desenvolvimento do próximo, porque a gente torna todas as pessoas minimamente felizes com o que fazem, minimamente satisfeitos com o que estão tentando alcançar. E aí, lembro, reforço, precisamos dar, muitas vezes dar as ferramentas, dar o caminho, mostrar opções, alertar, ajudar. Nem toda dificuldade, muitas vezes, ela é aparente, às vezes até mental, até contribuir de uma forma de interação, ela se transforma em resultados bastante significativos. Fica aqui meu abraço, até a próxima. Depois a gente se encontra. Não se esqueça, umbigo, um big ser, um grande ser humano. Isso é fundamental para qualquer sociedade. Um forte abraço.